Se existe uma coisa que todo mundo percebe ao sair da adolescência é que o tempo corre. Eu mesma achava que chegar aos 20 anos seria um fato muito distante. Um dia desses eu tinha 10 anos e agora eu tenho 20. Um dia desses eu tinha 15 anos e agora eu tenho 20. E olhar para isso é notar como o tempo passa rápido. Só que nós notamos que o tempo passa rápido, sobretudo nos momentos difíceis, quando a gente vai ao enterro de alguém, a gente vê que o tempo passa rápido. Mas o problema é que a gente não faz quase nada com isso. Então a gente nota e depois deixa essa impressão passar como se ela não fosse nada. Então hoje eu quero falar contigo sobre o tempo. Uma parte dessa reflexão vai ser tirada de um livro chamado Como Viver 24 Horas por Dia, do Arnold Bennett, e de um outro livro que eu li recentemente chamado A Morte é um Dia que Vale a Pena Ser Vivido. Então, mais uma vez, estou aqui com o meu caderninho. Vamos ao vídeo de hoje. O primeiro ponto é que nós temos o costume de nos livrarmos do tempo. Eu não sei se você já percebeu isso. Então, a gente está sempre querendo que o tempo passe logo para conseguir algo. A gente entra na faculdade, por exemplo, e ao invés de aproveitar cada um daqueles anos de estudo, é como se a gente estivesse se livrando da faculdade. As pessoas entram na escola para estudar e é como se a cada ano elas estivessem tentando se livrar da escola. Elas só querem que o tempo passe logo para chegar o final de semana. Só querem que o tempo passe logo para chegar nas férias. E assim a gente vai vivendo, jogando mesmo o tempo fora. Não sabendo que cada dia que a gente ganha é uma dádiva, é uma bênção na nossa vida e um dia que precisa ser aproveitado, um dia que precisa ser bem utilizado. Afinal de contas, nunca mais você terá aquele dia. Então, nunca mais nós teremos 11/6/2026. Esse dia é hoje. Ou você vive hoje, ou você não vive esse dia. Então, não tem como jogar o tempo fora e recuperar o mesmo tempo. Você pode ter outro tempo, outro dia, mas esse dia não vai ser o dia de hoje. Então, a gente precisa parar de se livrar do tempo. Trabalhe e no seu trabalho esteja presente, tenha amor por aquilo que você faz. E eu sei que não é fácil, é uma tentativa diária de todos os dias estar ali e estar cada vez melhor, cada vez mais presente, tentando fazer o seu trabalho. A mesma coisa nos estudos. Tente não se livrar dos seus estudos, mas tente de fato ficar ali. Ontem eu comecei a ler um livro falando a respeito de estudo e de como estudar aquilo que nos interessa é importante. A maior parte das pessoas hoje estuda aquilo que não é do interesse delas, ou entram em um lugar achando que vão aprender a habilidade de que precisam e, na verdade, não aprendem. Isso as torna frustradas e elas começam a jogar o tempo fora. Então, para de tentar se livrar do tempo. Utiliza cada segundo que você tem, utiliza cada tempo que você tem e faça bem as suas escolhas, porque existem coisas que foi você que escolheu e ninguém vai poder utilizar por você esse momento. Por exemplo, ninguém escolheu a tua faculdade, acredito eu. Hoje não é mais tão comum que os pais escolham a faculdade dos filhos. Então, muitas vezes as pessoas escolhem a faculdade e vão para a faculdade se arrastando. Então, para que você escolheu? Não faz sentido nenhum. Então, tente parar de se livrar do tempo. A mesma coisa acontece com os filhos. Muitos pais apenas querem se livrar daquele tempo ali de atividade de casa, de estar com o filho. E se você viver bem esse momento da atividade de casa, sabendo que é o seu filho ali, mesmo que seja uma coisa chata para você e para ele, você vai utilizar bem aquele tempo. E tanto você quanto seu filho vão ter na memória. Olha, esse era aqui o tempo em que minha mãe ficava comigo, me ajudava na atividade de casa. Eu tenho essa memória bem firme. Não da minha mãe fazendo atividade comigo, porque graças a Deus ela nunca fez isso. Minha mãe dizia assim: olha, você vai para a escola, preste atenção, faça a sua atividade que eu vou corrigir. Mas eu lembro desses momentos em que minha mãe pegava a minha atividade, corrigia, me mostrava onde eu errei ou dizia que estava tudo certo. E o seu filho também vai guardar esses momentos. Então esteja com ele. Mais uma vez, não jogue fora o seu tempo. Depois, um segundo ponto que eu gostaria de falar
é que nós temos um certo ódio ao trabalho e ao estudo. Eu não sei se você já percebeu isso, mas eu já fui perguntada muitas vezes a respeito disso. Teve um tempo que eu estava lendo a Odisseia. E chegou no almoço de família, eu tinha almoçado para descansar o almoço, eu encontrei um lugarzinho e estava lendo a Odisseia. Uma pessoa chegou a mim e perguntou: Nossa, você está grudada com esse livro? Você está fazendo algum TCC? Está fazendo alguma coisa? Daí eu, na hora, dei risada, falei que não tinha TCC algum, mas depois eu fiquei refletindo. Cara, quer dizer que as pessoas só leem um livro quando tem algum TCC para fazer? Conhecer a história de Ulisses não é o bastante? Conhecer a jornada dele para voltar e encontrar sua esposa, encontrar o seu filho, não é o bastante? E isso é interessante, porque eu vejo a todo momento as pessoas querendo se livrar do trabalho e se livrar do estudo. Então, se eu puder fazer qualquer coisa, eu não vou trabalhar e não vou estudar. Essa é a mentalidade das pessoas. E o trabalho e o estudo, na verdade, são o nosso modo de fazer algo de bom, fazer algo de concreto no mundo. E quando eu digo trabalho, eu não digo trabalho somente remunerado, mas cuidar da casa é um trabalho que uma mãe, uma pessoa pode fazer ali e sentir que, de certo modo, ela molda o mundo, ela cria, ela faz algo. E no trabalho é a mesma coisa. Então, quando eu faço um material de alfabetização, é tirar algo de dentro de mim e expor para o mundo, colocar no mundo. É como que participar mesmo da atividade de Deus ao trabalhar, ao criar o mundo. Então, nós precisamos parar com essa mentalidade de odiar o trabalho e odiar os estudos. Porque senão a gente faz tudo tentando se livrar e acaba que a vida não tem sentido. Então, o sentido da vida não está em algo completamente doido e magnífico que você vai encontrar, mas está no seu dia a dia, em fazer o seu trabalho bem feito. Se você precisa estudar, estudar com amor, fazer aquilo bem feito. E isso molda a gente, molda o nosso jeito de viver. E por último, fica mais uma reflexão aqui. Até quando nós vamos esperar o fim? Porque nós fazemos assim. Eu vivo esperando o dia da minha aposentadoria. Eu vivo esperando o fim da minha faculdade. Eu vivo esperando o fim da escola. Sempre esperando o fim de algo. E o sentido da coisa não está no final, está no viver o processo que te leva até aquela coisa. Então, o sentido da santidade, por exemplo, não está em chegar um dia e dizer, agora sou santo, mas está em viver cada dia daquele em intimidade com Cristo, porque afinal de contas só vale a pena ser santo porque Cristo existe. E só é possível ser santo porque Cristo está ali a nos ajudar. Então, nota, a gente não pode viver esperando o fim das coisas. Quando eu fui escolher a minha profissão, eu queria muito fazer medicina e depois psicologia. Só que depois eu parei para refletir que se eu tivesse escolhido medicina ou psicologia, eu ia passar a vida inteira correndo atrás de dinheiro para ter tempo para ler. Então, ler, estudar é uma das coisas que eu mais gosto. Assim, é a coisa que eu mais gosto no mundo. E eu fiquei refletindo que se eu escolho qualquer uma dessas profissões, eu ia correr para ganhar dinheiro, para conseguir ter tempo para fazer o que eu gosto. E eu decidi fazer o caminho inverso. Então, eu me tornei professora, porque assim, eu vou viver a vida estudando, ensinando, lendo, escrevendo. E isso me faz muito feliz. Na época, muitas pessoas falaram, ai, não vai por aí, não faz isso. Mas, pensando bem e tendo certeza da escolha que eu fiz, observando aquilo que a minha vida tem sido nos últimos 5 anos, pelo menos, eu vejo que é isso que faz a minha vida ter sentido. Eu não odeio o meu trabalho. Eu não espero chegar sexta-feira para me livrar do meu trabalho. Às vezes, no domingo à noite, eu estou assim, como que numa alegria de quem diz, nossa, amanhã é segunda-feira, eu vou voltar a trabalhar. E a gente precisa, de fato, viver isso e retomar isso. Parar com essa cultura de odiar o trabalho
e de odiar o estudo. E eu espero que esse vídeo seja um passo para você conseguir fazer isso e também ajudar o seu filho, ajudar a sua família a fazer a mesma coisa. Pois bem, um forte abraço para você.